Distribuição Comev. Amsterdã 2000. Com o pastor Ulrich Barzani. O dom e o chamado do evangelista. Versão brasileira Dublamix, Rio. Obrigado, Damaris, por uma canção forte e estimulante. Tudo o que você disse. Eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo. Vamos agir, partir e realizar o trabalho. Apenas isso. Algumas questões sérias me foram colocadas e eu gostaria de tentar respondê-las. Por exemplo, como vou saber se Deus me chamou para ser um evangelista? Qual é o dom singular do evangelista? A que limites esse chamado se aplica? O quanto mais, além de meu chamado, posso incorporar em meu ministério? O que fazer se eu me der conta que não tenho o dom? Vou tentar responder a essas perguntas da melhor forma possível. Que o Senhor me auxilie. Oro por isso. Vou começar com alguns exemplos pessoais de minha experiência, porque vocês têm suas próprias experiências, mas eu gostaria de compartilhar com vocês como o Senhor me guiou para que me tornasse um evangelista. Minha conversão, quando adolescente, foi bastante ligada com o começo imediato da chegada do evangelismo a meus colegas. Nós agíamos de forma diferente, é claro, fazendo visitas domiciliares, a clubes de juventude, atividades de construção de relações. Houve uma influência forte do pastor Wilhelm Busch, que me causou grande impacto. Ele envolveu a mim e a outros líderes em atividades evangelistas como voluntários. Devo confessar que jamais imaginei que pudesse exercer um ministério de tempo integral. Eu possuía uma relação de grande dificuldade com os cristãos profissionais. Então, eu precisei ser tomado pelo Senhor. E isso aconteceu. Eu lembro que houve um estudo bíblico de Hebreus capítulo 11 sobre Moisés. E foi quando o Senhor venceu minha resistência. E entrei para o ministério tempo integral, onde permaneci. Meu foco central no início foi o trabalho comum de pastor. Sou luterano e estava entusiasmado com as possibilidades evangelísticas de uma igreja de uma linha principal. Eu me concentrava nisso. Durante meus estudos universitários em teologia, um amigo me desafiou a me engajar na evangelização através de campanhas e ele me recomendou a uma igreja local. Eles não me conheciam, mas devido à recomendação, me convidaram a pregar durante uma semana de reuniões evangélicas. Eu levaria 1 ou 2 horas para lhes contar as histórias de minha experiência durante aquela semana. Foram experiências muito fortes, através das quais o Senhor me deu certeza de que queria que eu realizasse esse tipo de trabalho. Durante toda a minha vida, eu tenho sido chamado por líderes cristãos para diferentes ministérios, os quais não procurei. Na verdade, no início, eu até resistia a esses chamados por razões diferentes. Eu lutei, me debati e, finalmente, tive que admitir que o Senhor me chamava através daqueles líderes. E quando me tornei obediente ao chamado, eu recebi paz interior quanto à minha nova colocação.
Há dois componentes no chamado de Deus para um ministério especial. Há um forte chamado desafiador de líderes cristãos e, por outro lado, uma certeza interior e paz durante essa luta para a aceitação. O evangelismo itinerante tem sido parte de meu ministério, ao lado do meu ministério local, desde a década de 60, e tem sido uma prioridade para mim como secretário nacional-geral da ACM alemã. Alguns de vocês podem até se questionar como essas duas coisas podem se encaixar, mas é possível. E apesar de sempre ter tido o desejo de atingir o maior número de pessoas possível com o Evangelho de Jesus Cristo, não realizei um evangelismo de pregação tempo integral. Tenho a convicção de que as igrejas e os líderes cristãos devem decidir se querem ou não utilizar o meu dom de pregação evangélica. Podem se perguntar por que estou tão relutante e hesitante. Seria a falta de confiança e obediência ao Senhor? Seria devido ao fato de que a pregação de uma linha evangélica tenha sempre sido tão controversa na Europa e sob suspeita? Eu devo admitir que continuo lutando e que deixo o julgamento para meu Senhor, mas que estou disposto a servi-lo com a minha vida enquanto Ele me der trabalho para ser feito. Eu tento não cometer o erro de fazer com que minhas próprias experiências sejam normativas para os outros. Porém, apenas gostaria de compartilhar o meu testemunho com vocês. Vamos trabalhar. É muito importante aprender com a Escritura como Deus convoca seus evangelistas para o ministério. Houve uma citação sobre o chamado do evangelista no Novo Testamento. E ao olhar para o Novo Testamento, vejo diferentes formas do Senhor convocar as pessoas para o ministério da evangelização. Primeiramente, os apóstolos estavam plenos com o Espírito Santo em Pentecostes e imediatamente começaram a apresentar Jesus Cristo como Senhor e Salvador e chamando as pessoas publicamente para se converterem. E ao seguirmos em Atos, vemos Estevão e Felipe que haviam sido apontados como diáconos da igreja em Jerusalém e para cuidarem do bem-estar social na primeira congregação. Porém, ambos tiveram um ministério de pregação evangélica muito forte em situações diferentes. O Senhor certamente os havia chamado e guiado para fazer o trabalho de evangelista, além das outras responsabilidades. Então, o Senhor transformou o seu inimigo humano mais perigoso no mais influente evangelista do mundo, Paulo, em Atos 9. E por que não faria isso de novo hoje em dia? Com todos esses inimigos, tenham cuidado, pois amanhã poderão vir a ser evangelistas de Deus. Vamos orar por isso, para que aconteça novamente. E então, lemos sobre profetas e professores na igreja de Antioquia que receberam o chamado do Espírito Santo para que procurassem Barnabé e Paulo para o trabalho de evangelização. Aprendemos sobre Timóteo, que Paulo envolveu no ministério. Ele deve ter recebido o dom da evangelização, além de outros dons, através da profecia. E lemos a primeira carta a Timóteo, e através das mãos dos anciãos e das suas próprias, Paulo o encorajou a fazer o trabalho de evangelista. Mas, obviamente, ele também era líder da igreja. Ele estava encarregado de colocar os membros em diferentes posições de responsabilidade. E isso pode nem sempre combinar com o dom da evangelização. Não há um único método através do qual o Senhor chame as pessoas para serem evangelistas, mas observamos duas linhas mais ou menos óbvias.
O Senhor chama através dos líderes da igreja e fala com a própria pessoa. No Novo Testamento, o ministério do evangelismo foi confirmado e apoiado pela igreja. Obviamente, isso é importante, porque os evangelistas são chamados pelo Senhor para contribuir para a formação do corpo de Cristo, como podemos ler em Efésios capítulo 4. Isso leva imediatamente para uma dolorosa pergunta: o que acontecerá quando a igreja se esquecer da necessidade da tarefa de evangelizar? Essa parece ser uma questão importante da igreja de hoje em algumas partes do mundo. Como resultado, o dom da evangelização que o Senhor outorgou a algumas pessoas não será descoberto, usado e desenvolvido. Menos pessoas saberão a respeito de Jesus. E os evangelistas que funcionarem independentemente não contribuirão eficientemente para a construção da igreja, por causa da falta de cooperação com os outros dons e ministérios do corpo de Cristo. É tarefa importante da igreja cuidadosamente observar a quem Deus deu o dom do ministério da evangelização. E agora, vamos pensar sobre qual seria o dom singular do evangelista. Eu vejo cerca de 8 fatores diferentes que podem constituir o dom de um evangelista. O primeiro, o evangelista é determinado pelo senso de urgência de amor pelos perdidos. Em 2 aos Coríntios 5, 11, lemos: e assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos aos homens. O que nós pessoas não percebemos e que a palavra de Deus revelou é que é uma questão de vida eterna ou de morte para cada pessoa conhecer Jesus e aceitá-lo como Senhor e Salvador. O amor de Deus foi derramado no coração de evangelistas. Eles têm uma preocupação forte pelos perdidos. Este é o primeiro, uma urgência de amor pelos perdidos. O segundo, o evangelista tem um forte desejo de comunicar Cristo para não crentes. Muitos de nós passamos a maior parte do tempo pregando para os cristãos, para a igreja. Tudo bem, há uma grande exigência atual em pregar para os crentes, porém as igrejas locais devem possuir aqueles que procuram um compromisso mais forte em pregar para os que não creem, pela pregação pública e pela comunicação particular privada igualmente. Estes são os evangelistas. Deus, através do Espírito Santo, implantou neles a sensibilidade e preocupação pelo povo amado por Deus e que ainda não crê nele. Então, o evangelista tem uma tendência forte em comunicar a respeito de Cristo àqueles que não creem. O terceiro, o evangelista tem a capacidade de ouvir e entender o que aqueles que não creem estão pensando e sentindo com relação ao evangelho. Ele ou ela, com certeza, tem um interesse aguçado na atitude e no pensamento dos que não creem. Não para afirmar, mas para entender e responder. Deus nos forneceu o Evangelho único e eterno e lidamos com o predicado humano do pecado, que significa separação de Deus e morte eterna. Isso afeta a cada pessoa. Mas, além disso, o ser humano individual está posicionado num tempo determinado, numa cultura, numa sociedade. Sua vida está projetada de acordo com certas atitudes e convicções. O evangelista tem a capacidade de entender essas condições especiais e de comunicar a mensagem de Jesus Cristo para as pessoas de hoje. Em quarto, o evangelista tem a habilidade de se comunicar com as pessoas que não acreditam em Cristo.
Ele tem a capacidade de falar uma língua que é entendida pelas pessoas a quem se dirige. Mas antes disso, é preciso atrair a atenção das pessoas. Elas precisam ouvir para que possam entender. Elas devem ser atraídas, devem se demonstrar curiosas para que aprendam mais sobre Jesus. O evangelista tem uma preocupação e um dom de se comunicar com as pessoas que não acreditam em Cristo ou que talvez não se demonstrarem interessadas por Ele. O quinto, o evangelista é confirmado pelo poder do Espírito Santo para liderar as pessoas para Cristo, conforme lemos em Atos capítulo 11, 21. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Não depende de técnicas de comunicação para que uma pessoa aceite Jesus como seu Salvador. Há sempre uma tentação em se acreditar em métodos e em técnicas. O amor nos leva a fazer o melhor em termos de métodos e de técnicas ao comunicar o Evangelho. Porém, é o Espírito Santo que faz com que as pessoas entendam. O Espírito Santo deve convencer as pessoas do pecado e da necessidade delas em se reconciliar com Deus. Nós, como evangelistas, não controlamos isso. Deus nos usa como seus instrumentos. Se não o fizer, todo o nosso trabalho será em vão. Ele precisa fazer isso e Ele nos prometeu que nos usaria como seu instrumento. Portanto, nós evangelistas somos pessoas confirmadas pelo poder do Espírito Santo para liderar as pessoas para Cristo. E o sexto, o evangelista tem uma habilidade fornecida por Deus de convocar as pessoas para tomarem uma decisão a favor de Cristo. Lembrem-se de Atos capítulo 2, Pentecostes. O que devemos fazer para com as pessoas? Arrependam-se e sejam batizados todos vocês em nome de Jesus Cristo, pelo perdão de todos os seus pecados. O trabalho do evangelista é como o trabalho de uma parteira. Embora apenas o Espírito Santo seja o único a criar a nova vida, o evangelista é um instrumento de Deus em auxiliar o novo nascimento. Portanto, ele tem a autoridade de fazer o convite para que as pessoas se decidam por Cristo. A decisão de uma pessoa sempre é uma resposta a uma decisão mais forte que Deus e Jesus Cristo fizeram por nós. A salvação é baseada na decisão de Deus que nos chama e nos permite nos comprometer com Jesus. Mas, por causa disso, nós realmente chamamos as pessoas para a decisão. O sétimo, o evangelista, através do amor, deve ser flexível em termos de métodos. Eu já fui todas as coisas para todos os homens e por todos os meios possíveis posso vir a salvar alguns, diz Paulo em 1 aos Coríntios. Direcionados pelo amor, desejamos tocar os corações das pessoas. Elas são tão diferentes, embora todas estejam perdidas sem Jesus e todas necessitem dele como seu Salvador. Só uma mensagem de evangelização. Jesus é o único caminho, mas há centenas de maneiras de nos aproximarmos das pessoas. No Novo Testamento, observamos novas maneiras de pregação evangélica. Paulo parecia ter uma forma diferente de pregar. Estevão, por exemplo, era bastante hábil em raciocinar com os adversários, conforme podemos ler em Atos 6 e 7. É o amor criativo do Criador que nos ensina uma variedade de formas. Porém, temos que nos ater à verdade do Evangelho. Mas podemos desfrutar de uma grande variedade de estilos e de métodos que são usados pelos evangelistas para se dirigir às pessoas. Isso se deve às várias culturas e ambientes sociais. E oitavo, o evangelismo é determinado pela obediência ao chamado do Senhor para a pregação evangélica. Nós já ouvimos essa frase, porém, quando eu prego o evangelho, eu não me gabo porque sou compelido a pregar. Ai de mim se não pregar o evangelho. Pode haver resposta positiva da audiência ou não. O sucesso jamais poderá ser a razão para proclamar o evangelho. Paulo teve experiências extremamente positivas e extremamente negativas. Ele viu muitas pessoas se aproximarem de Cristo, mas ele também foi espancado e retirado da cidade.
Devemos fazer o trabalho de evangelistas, quer seja na estação ou fora dela, só isso. Agora, o quarto. Nós falamos sobre esse dom único do evangelista e agora vamos falar sobre a tarefa específica do evangelista. O ministério principal do evangelista está principalmente ligado ao dom especial da pregação pública do evangelho. Mas conforme aprendemos com o Novo Testamento, o trabalho evangelista não depende da plateia de ouvintes. Felipe fala uma vez para a multidão de samaritanos e depois para um indivíduo, para um ex-auxiliar do ministro das Finanças Núbio. Paulo também fala para um pequeno grupo em Filipos, mas também para uma multidão em Listra. Qual é a tarefa específica do evangelista? A primeira é pregar os fundamentos básicos do Evangelho. O ministério da evangelização é projetado pela limitação do ensinamento dos fundamentos básicos do Evangelho àqueles que não creem. Os professores da igreja precisam ter um alcance bem mais amplo de tópicos bíblicos do que o evangelista. Pregação evangélica básica significa tornar Jesus conhecido por aqueles que não o conhecem ou que não creem nele. Alguns de nós pregam para pessoas que ouviram falar de Jesus, mas que não o conhecem e que não têm uma relação pessoal com ele. Outros pregam para pessoas que não conhecem nada a respeito de Jesus. A tarefa principal é contar sobre Jesus. Os 4 evangelistas do Novo Testamento são os verdadeiros modelos de pregação sobre Jesus para pessoas que não o conheçam. Temos que manter em mente que apenas o Evangelho de Cristo crucificado e ressuscitado irá salvar as pessoas. Isso inclui que a salvação vem apenas pela graça e pela fé. Nós temos que cuidar da verdade do Evangelho, conforme nos lembra Paulo em sua carta aos Gálatas. Há sempre a tentação de conspurcar o Evangelho de Jesus, enfatizando o que as pessoas devem fazer do que o que Deus fez por nós através de Jesus. Então, o primeiro é pregar os princípios básicos do Evangelho. O segundo é dar um convite claro. É tarefa específica do evangelista fornecer um convite claro a seus ouvintes para que mudem e que se comprometam com Cristo, seu Senhor e Salvador. O evangelista deve fornecer alguma forma de se responder ao convite. Novamente, há vários modos de se fazer isso. Maneiras diferentes são úteis para pessoas diferentes. O que é muito importante é por que estamos fazendo isso. Jesus prometeu a seus discípulos que aqueles que ouvissem a eles estariam ouvindo a ele, em Lucas capítulo 10. Jesus se identifica conosco. Suas palavras sempre fazem o que ele diz. Ele chama para que Lázaro saia do túmulo. E como um defunto teria arbítrio para decidir? Ele teria vontade própria? Nenhuma. Não foi a vontade própria de Lázaro que o libertou, mas foi sim a liberdade que a palavra de Jesus criou nele, que permitiu com que ele se erguesse e saísse do túmulo. É o mesmo poder de Jesus que fez com que os obreiros se libertassem, se levantassem e fossem embora quando Jesus os mandou fazer isso. Foi esse mesmo poder que permitiu que Levi deixasse para trás seu dinheiro e seus negócios para seguir Jesus quando Jesus o chamou. É o mesmo poder que liberta as pessoas que ouvem o convite do evangelista. Não coloquem sua confiança em qualificações que as pessoas possuam ou não. Podem ficar confusos, poderão tentar usar de pressão psicológica para com a audiência, ou poderão não ousar mais fazer o convite. É Deus quem cria em nós a habilidade e a disponibilidade para executar sua vontade. É o que lemos no capítulo 2 de Filipenses. Portanto, podemos claramente fazer com que as pessoas atendam o convite que lhes fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro,
os fundamentos do Evangelho. O segundo, o convite claro. E o terceiro, a conversão é o começo do engajamento como discípulo. Não podemos esquecer de explicar para as pessoas que a conversão é o começo de uma forma de prosseguir. Não é um fim em si mesmo. Não faz sentido enfatizar demasiadamente a importância de um nascimento sem explicar que a finalidade do nascimento é a vida que ora começa. É claro que devemos fazer isso. É o começo de um desenvolvimento que não terminará até que vejamos o Senhor em sua glória. Então concluímos. Os evangelistas devem fazer o trabalho específico que o Senhor lhes confiou. Portanto, não devem assumir tarefas e responsabilidades que não são deles. Eles devem respeitar os líderes da igreja. Devem respeitar professores, conselheiros e quaisquer dons ou tarefas que Deus deu através do Espírito Santo a qualquer membro do corpo de Cristo. Nós realmente dependemos dos ministérios complementares dos outros membros da igreja. Temos que honrá-los e eles devem respeitar o ministério dos evangelistas. Por essa colaboração, poderemos nos concentrar na tarefa que o Senhor nos forneceu como evangelistas. As pessoas estão morrendo sem conhecer Jesus, seu único Salvador. Viemos até Amsterdã para nos estimularmos uns aos outros e para nos dedicarmos mais uma vez a Jesus, nosso Senhor, e ao ministério que Ele nos chamou para realizar. Vamos ouvir o que a palavra de Deus está dizendo para cada evangelista, como ele fez com Paulo a Timóteo. Que a presença de Deus e de Jesus Cristo, que irá julgar os vivos e os mortos, e ao seu aparecimento e a visão de seu reino, eu lhes darei esta tarefa. Preguem a palavra de Deus. Estejam preparados na estação ou fora dela. Porque há de vir um tempo no qual os homens não irão suportar a doutrina da verdade. E ao invés disso, para satisfazer seus próprios desejos, eles irão reunir à sua volta um grande número de mestres para que digam o que seus ouvidos querem ouvir. Eles irão afastar seus ouvidos da verdade e voltarão as costas para mim. Mas você deve manter a cabeça em todas as situações. Apesar das dificuldades, faça o trabalho de um evangelista.